Seja bem-vindo ao espaço do Jornal da Rock TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Vamos às notas para este encontro. O Governo da província de Nampula procedeu esta sexta-feira ao lançamento da campanha Rota Segura, que tem por objetivo contribuir para a redução dos acidentes de aviação que continuam a registrar índices elevados nesta região do país. Os acidentes de aviação continuam a preocupar as autoridades governamentais que procuram encontrar mecanismos para travar o fenômeno. Entre os meses de janeiro e outubro do presente ano, foram reportados na província de Nampula cerca de 53 acidentes de aviação que provocaram vítimas mortais e elevados danos materiais. Não obstante esta tendência decrescente, preocupa-nos o impacto causado por estes acidentes, que se mostra fatal em virtude do número de vítimas mortais ter evoluído em 17,5%, ao passar de 63 para 74 vítimas mortais, deixando de lado aquilo que tem estado a causar a volta dos danos materiais e prejuízos econômicos e sociais da nossa província. Tanto a situação é deveras preocupante, lastimável, e aqui o quadro é negro. Portanto, todos temos que estar cientes de que estamos na linha verde e é preciso que esta linha vermelha se traduza numa outra que é de um futuro um pouco mais risonho com o envolvimento de todos. Os casos de atropelamento que ocorrem na via pública figuram na lista do quadro da sinistralidade rodoviária que se registra no país. No período de 2019, tivemos 1.204 acidentes, registramos 1.204 acidentes, e destes 1.204 acidentes, 568 foram do tipo atropelamento, que representa 49%. Significa que há muito esforço que todas as províncias, no geral, o país tem que desenvolver no sentido de de reduzir este indicador de atropelamentos, que são o grupo mais vulnerável, crianças, jovens e pessoas idosas. Deste indicador de 49%, 42% foram óbitos, que significa que sempre que tivermos um atropelamento, naturalmente, a probabilidade de haver óbitos é quase 100%. O lançamento da campanha Rota Segura, que acontece sob o lema Mais Prevenção, Menos Acidente e Mais Vida, foi testemunhado por membros do governo provincial e representantes da sociedade civil. O governador de Nampula exige aos membros do seu executivo a diferentes níveis para uma maior coordenação na realização de qualquer atividade socioeconómica. Manuel Rodrigues exige maior respeito aos órgãos locais por parte da sociedade. O chefe do Conselho Executivo Provincial falava no fim da reunião de avaliação do ponto de situação das infraestruturas, estradas e águas à luz do plano de contingência face à época chuvosa. Em relação ao setor de água, a ideia é assegurar que todos os sistemas de abastecimento daquele líquido vital tenham os respectivos comitês de gestão e estender a rede para todas as localidades. No que se refere ao abastecimento de água, temos que assegurar que todos os sistemas ou as fontes de água devem ter comitês de gestão de água. Os comitês de gestão de água são instrumentos importantes para viabilizar e até a durabilidade das nossas fontes de água, porque são estes que vão ver os aspectos de manutenção, até a reparação, etc., das fontes de água que nós temos a nível da nossa província, porque é um bocado complicado nós termos investimentos e depois, passado algum tempo, os sistemas todos estão em desuso e aí estaríamos a desvalorizar o esforço dos que tanto se oferecem em ajudar a população a ter a água potável. No âmbito da prevenção das calamidades, o governador recomenda a reativação dos comitês de gestão de risco. Não podemos permitir que ciclicamente haja aí o governo do distrito
a salvar sempre vidas. Tivemos um exercício um pouco desagradável e preocupante em Larde. Fomos ver população que pura e simplesmente está-se a recusar de sair, condicionando existência de projetos ou compra de coqueiros, mas quando vem a água é justamente para perigar a nossa vida. E nós não queremos que a nossa população morra ou haja perda de vidas, coisas que nós podemos evitar. Por isso, vamos desencorajar a população para não se fixar em zonas ou locais de risco. Na área de estradas, o dirigente exige uma fiscalização rigorosa das obras de Estado e o respeito pelas autoridades governamentais. É preciso que todo o empreiteiro que se faz ao distrito, ele tem a obrigatoriedade de se apresentar junto do governo do distrito. Não é favor. Ele, quando sai, quando assina, nós temos que lhe aconselhar e dizer: o senhor assinou o contrato, mas o território onde vai tem lá estrutura administrativa. E a estrutura administrativa é a pessoa de não digo Sua Excelência, mas a pessoa do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito. O encontro desta sexta-feira contou com a presença dos administradores distritais, alguns secretários permanentes, técnicos da ANI e da Direção Provincial de Obras Públicas e Habitação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula neutralizou uma quadrilha de assaltantes composta por 4 indivíduos que se dedicavam a assalto da via pública e em residência em vários pontos do país. A quadrilha encabeçada por um perigoso cadastrado que se evadiu das celas da Polícia da República de Moçambique em Maputo foi surpreendida num dos bairros da cidade de Nampula quando se preparava para assaltar mais uma vítima na via pública. No âmbito do trabalho operativo que temos vindo a realizar a nível da nossa província, detivemos 4 indivíduos que estes preparavam-se para protagonizar assaltos a residências e estabelecimentos comerciais nesta província de Nampula. É preciso referir que são indivíduos com passagens por prática de crimes de roubos com recurso à arma de fogo. Não são indivíduos residentes em Nampula, pois um vem de Maputo, que passou por Inhambane buscar mais um elemento da quadrilha, passou por Zambésia também para recrutar mais um elemento e encontrava-se numa residência aqui em Nampula, onde planificavam as ações que, porventura, neste momento estaríamos sufocados com a atitude desses indivíduos. Aquele indivíduo que vem de Maputo, temos a informar que ele é um evadido da cadeia central, onde esteve a cumprir uma pena maior. Para além de que o mesmo já esteve detido aqui em Nampula no ano de 2014 e beneficiou-se de uma liberdade condicional. O segundo, que é o Campango, este foi condenado à revelia, porque também esteve envolvido num caso de armas proibidas, em que andou foragido, tendo sido condenado a uma pena maior. O terceiro, que vem de Munapo, este indivíduo também esteve detido e beneficiou de uma liberdade provisória no âmbito da amnistia, da lei da amnistia, neste ano de 2020. Então, como disse, são indivíduos com passagens nos nossos registros por envolvimento nos atos criminais, sobretudo nos roubos com recurso à arma de fogo. Confrontados, os indiciados refutam as acusações e contam a sua versão. É que está a chefiar este grupo? Não sou chefe nenhum. Só simplesmente eu veio com ele como colegas. Sim. Colegas de onde, por exemplo? Nós, quando viemos aqui, recebemos uma chamada, né, para a gente vir para aqui. Porque eu já trabalhei numa empresa CMC, que se fazia a estrada na Mialo, à Lua. Acabou o trabalho, eu voltei para casa. Eu recebi uma chamada de um colega meu que vive por cá. Ele disse que eu deveria regressar, mas com uma pessoa que é motorista, né? Então eu veio com eles, mas depois daí ficamos detidos. Foi pego esse senhor e ele depois se defendeu no sentido que não era ele que ligou para mim.
sim. Já esteve preso no Maputo? Já esteve a responder um caso? Como é que... Quando é um caso assim, eu estava a cumprir. Estava a cumprir? Como é que ficou? Parece que há informações de que fugiu da cadeia. Não fugi, sim, eu fui para uma brigada. Uma brigada é o seguinte, uma pessoa que se comporta bem dentro de uma cadeia, depois é tirado, tá vendo, para uma brigada ir trabalhar fora. Então, nesse sentido, um belo dia desse, me senti como sempre deixavam as pessoas que poderiam passear. Não consegui voltar para casa. Mas o que é que faz na vida? Eu sou negociante. O que é que vende? Onde é que atua as suas negociações? Eu adquiro viaturas na África Sul, vendo em Moçambique. Por que está aqui? O que é que aconteceu? Até agora não percebo porque estou aqui, porque vieram buscar na minha casa. Então que o senhor tem que nos acompanhar. Sim. Aonde? Monapo. Mas disseram que passaste pela cadeia. Sim, passei. O que te levou a primeira vez? O último processo? Sim, tive abuso de confiança. Sim, um irmão me confiou o valor dele, eu acabei perdendo o valor e ele meteu a queixa no tribunal, daí fui condenado. Sim. Então significa que está aqui ilegalmente? É isso que posso dizer por enquanto, porque até agora não me falaram porque estou aqui. Não posso afirmar. Sim, mas por enquanto ainda não me falaram. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que vai continuar implacável no sentido de desencorajar a prática da criminalidade neste ponto do país. Ao zero olhada à página internacional. A organização humanitária italiana Terra dos Homens está a disponibilizar apoios à criança dos distritos de Miconta e Morropula, visando proporcionar um acesso inclusivo ao ensino, ao bem-estar social e físico e a redução do impacto do trauma provocado pela pandemia de novo coronavírus. A ação está integrada no projeto Educação em Emergência, que conta com o apoio financeiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com um horizonte temporal de 10 meses, o projeto implementado em parceria com o setor da educação vai beneficiar nos dois distritos mais de 59 mil crianças dos 6 aos 17 anos de idade e cerca de 2.738 professores que vão realizar intervenções para a melhoria do acesso inclusivo por meio de uma aprendizagem alternativa às aulas presenciais. O objetivo é atingir crianças que estão impedidas de frequentar aulas em consequência do encerramento das escolas devido à pandemia da Covid-19. Este projeto tem assenta-se no seguinte, é mais no apoio às crianças durante este período em que elas estão em casa, em que as escolas estão fechadas. Numa primeira fase, para assegurar que as crianças não fiquem desligadas do processo de ensino-aprendizagem, portanto, foi elaborado um programa de fornecimento de aulas, difusão de aulas através da rádio, não é? Então tem lá moderadores que são os professores dos tais distritos e as aulas são passadas são transmitidas via rádio, elas são escutadas nas comunidades em grupos, em pequenos grupos de 20 a 25. E para assegurar que isso aconteça, foram distribuídas 500 aparelhos de rádios, 250 para cada um dos distritos. A iniciativa tem igualmente em vista garantir a assistência educacional multissetorial inclusiva às crianças, professores e comunidades afetadas pela Covid-19 e fortalecer as capacidades locais de prevenir a pandemia e outras doenças. Para tornar sustentável o programa de transmissão de aulas via rádio, distribuímos kits de fichas de exercícios de primeira a 12ª classe dessas todas as disciplinas, para assegurar que as crianças também tenham possibilidade de resolver os exercícios enquanto estiverem em casa. E tem-se dirigido à escola para buscar as fichas, resolvem e são devolvidas para as escolas, para os professores fazerem a correção. A outra componente está ligada com a distribuição de kits de material de higiene, limpeza e segurança, como baldes, contorneira, baldes para limpeza, vassouras, sabão e detergentes. Todo esse kit que vai ser distribuído em 2 fases. Agora vai ser distribuído brevemente o primeiro lote, o segundo lote vai ser feito daqui a uns 2 meses. Com a colaboração das rádios comunitárias, serão desenvolvidos programas radiofónicos específicos com componentes mais interativos visando captar a atenção das crianças e incentivar a sua participação na interação com os professores que estarão envolvidos no processo.
Sempre um prazer que temos para convidar a fim de acompanhar a khutbah da semana, defender a honra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi o tema para este encontro desta semana. Acompanhe já a seguir. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.